irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Bem-vindos sejamos todos mais uma vez à sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que honra-se em tê-los conosco nesta noite, para que possamos refletir em torno de informações fundamentais que nos remetam às contingências do espírito imortal, para que esse mesmo espírito imortal que somos todos nós, façamos escolhas mais favoráveis. E o nosso desejo, do fundo do coração, é que possamos sair daqui a pouco mais, em condições melhores do que aquelas que encontramos quando chegamos. Nesta noite, a reflexão será em torno desse assunto importante, um tema evangélico profundo, que nós seremos conduzidos pela nossa querida Adriane Viola Bacarin, companheira nossa aqui da Sociedade, do Movimento Espírita, que vai nos propor ideias interessantes a respeito desse assunto, sobre, muitas vezes, falar uma coisa e dizer outra, né? Viver outra, obviamente. Faremos a nossa prece. Em seguida, uma leitura introdutória e vamos ser conduzidos, então, pela nossa Adriane na reflexão. Unamo-nos em pensamento, por favor. Senhor da vida, força criadora de todos nós, filhos vossos que somos todos, gradativamente despertando depois de um sono milenar para as nossas imensas responsabilidades na vossa obra infinita da criação. Aprendemos aos poucos, percebemos sem sombra de dúvida nessa estrutura evolutiva que o vosso coração magnânimo, bondoso, atende todas as suas criaturas, através destas mesmas criaturas. Na medida em que vamos desenvolvendo o nosso potencial, deveremos estender as nossas mãos para que outros também possam fazer o mesmo. E por esta razão é que estamos vos solicitando neste momento, como todos os instantes da nossa vida, que a vossa infinita, magnânima bondade potencialize os nossos desejos, as nossas vontades, de nos ajustar o mais rápido possível com vossas leis sábias e justas, e desta maneira executando a nossa tarefa nesta longa jornada que nos leva de volta e que gradativamente nos propõe atingir a perfeição relativa. Abençoa-nos a todos, Senhor da vida, inspira-nos através dos nossos benfeitores espirituais, conduz em pensamento também a nossa expositora, para que possamos lograr êxito nesse tempo em que vamos absorver lições fundamentais para o espírito imortal. Que assim seja, Senhor. O ano é 2009 e a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles envia da sua esfera de ação, através das mãos abençoadas do nosso Divaldo, uma mensagem chamada mendacidade, que é sinônimo de falsidade. Pegamos um pequeno trecho, depois a nossa Adriane vai ampliar esse conceito. O ser humano educado é veraz em todos os momentos, assumindo as responsabilidades da sua conduta, mesmo quando experimentando dissabores e angústias. O compromisso com a verdade não lhe permite negociá-la ou negaciá-la, aceitando o suborno da fantasia que se dilui como névoa ao sol da realidade. A instabilidade da conduta, no entanto, em relação aos acontecimentos do cotidiano, a falta de ponderação e recato em referência aos fatos dão-lhe lugar à perda da autoestima e, consequentemente, da saúde emocional. Alguns quadros de depressão psicológica têm início na ausência do auto-amor no paciente, que, se não amando, considera-se indigno de ser também amado, porque reconhece a abjeção interior em que se encontra.
não se encorajando a enfrentar os desafios existenciais que se lhe acumulam no íntimo como efeito da mendacidade, disfarça o conflito que sofre com novas arremetidas da imaginação. O desenvolvimento intelecto-moral saudável é estruturado nos alicerces da realidade, no convívio com os pensamentos elevados e as programações edificantes de contínua vigilância moral, propiciando-se renovação de atitudes que facultam estímulos salutares para a evolução. Descobrindo de quanto é capaz, o indivíduo sai da névoa do desequilíbrio e enfrenta a claridade dos acontecimentos, esforçando-se para acompanhar a marcha do progresso mediante engajamento seguro nas suas fileiras. Ser veraz se lhe desenha na mente como adequada condição de pessoa inteligente que opta pelo que é lícito e real, em vez das tumultuadas fugas para a mentira e a hipocrisia. É medida de bom tom o reconhecimento das possibilidades que se encontram ao alcance de todos os indivíduos, cada qual estabelecendo as suas metas e campos de trabalho, sem apego ao passado nem ansiedade pelo futuro. Delineando uma programação existencial, o seu início deve expressar-se de dentro, do íntimo para o exterior, alterando os hábitos mentais perniciosos em que se comprazia e fruindo o bem-estar das novas conquistas a pouco e pouco logradas. Nesse empreendimento muito pessoal e profundamente psicoterapêutico, modificam-se as paisagens interiores da sua realidade, favorecendo-o com alegria espontânea, que é resultado do destemor de qualquer tipo de acontecimento, podendo seguir adiante em perfeita identificação com a vida. Ninguém se subtrai à verdade, permanecendo indefinidamente mergulhado nos densos nevoeiros da mendacidade e do despautério. A marcha do progresso é inestancável, não permitindo a pessoa alguma permanecer por tempo indefinido na retaguarda. Quando ao viajante faltam as forças e a sua é a opção do estacionamento, as irrefragáveis leis da vida impõem-se-lhe, arrastando a princípio, a fim de que prossiga com o próprio esforço depois. O assunto é deveras interessante, mas nós vamos deixar realmente a nossa Adriane nos iluminar a partir de agora. Honrados, vamos ouvi-la. Boa noite a todos. Que bom, mais uma vez, podermos juntos refletir em um assunto tão importante para todos nós, né? Bom, as nossas considerações de hoje são apenas um ponto de vista, baseado em algumas obras espíritas, por certo, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo e algumas de Emmanuel. Nós pretendemos aqui falar alguma coisa sobre essa introdução, essa questão que Jesus fala de uma conversa, de uma profecia que já estava no Evangelho de Isaías e que ele se repete depois em Marcos, depois também no Evangelho de Mateus. Mas, propriamente dito, a gente vai fazer alguns comentários referente à nossa forma de agir, à nossa manifestação relacionado ao ponto de vista da religião, da religiosidade e a maneira como esta ou estas são manifestadas por todos nós. E para que a gente comece a entrar no assunto, eu trouxe um trecho de um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que leva o nome dele mesmo. Chico homenageia o benfeitor, dando o nome do livro de Emmanuel também. O livro foi escrito, a primeira versão, em 1938. E ele tem questões muito profundas a respeito dessas que nós estaremos tratando hoje. No entanto, no último capítulo, aliás, penúltimo, 35, ele vem falar para nós da maneira com que nós manifestamos a mentalidade cristã, a maneira com que nós observamos a mensagem crística deixada para nós e como ela é manifestada. Ele chama de educação evangélica, o capítulo.
Então ele diz assim que há várias opiniões a respeito do cristianismo, mas que a missão do cristianismo na Terra não era a de mancomunar-se com forças políticas que lhe desviassem a profunda significação espiritual para os homens. Lembrando que Emmanuel, na encarnação em que ele esteve como Públio Lentulus, ele teve contato com Cristo e ele era o senador romano. Então ele tem um cabedal de informações para falar sobre questões políticas e também para falar de Cristo, pois que posteriormente a essa encarnação ele se vinculou a Jesus de uma maneira diferente daquela existência, né? Então, a missão do cristianismo, como ele diz, não era de mancomunar-se, não criar conluio com as forças políticas. O Cristo não teria vindo ao mundo para instituir castas sacerdotais e nem impor dogmatismos absurdos. Sua ação dirigiu-se justamente para a necessidade de se remodelar a sociedade humana, eliminando-se os preconceitos religiosos, constituindo isso a causa da sua cruz e do seu martírio, sem se desviar, contudo, do terreno das profecias que o anunciavam. Aliado ao Estado, o cristianismo deturpou-se, perdendo as suas características divinas. Todas as exterioridades da Igreja deixaram nas almas atuais, sedentas de progresso, um vazio muito amargo. Então, Emmanuel é muito pontual quando ele vem tratar dessas questões, da maneira com que o cristianismo acabou se deturpando, como ele mesmo chama, né, o verbo dele, pelas questões da política da época. E Emmanuel não é a única pessoa, o único espírito, vamos dizer assim, que comenta essas questões, porque também nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma abordagem de Kardec a respeito dessa colocação crística. Lá ele cita primeiro como é que se sucedeu essa conversação, né? Vamos ver então para a gente entender melhor. Diz o seguinte: então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as suas refeições? E Jesus responde com outra pergunta: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Bom, então nessa época, Jesus era muitas vezes tentado, questionado, não porque eles queriam saber necessariamente o que Jesus tinha para dizer, mas principalmente para ver se ele se contradizia, para ver se ele tinha algo contra o Estado, contra a lei, para que então daí ele tivesse algo a ser condenado, a ser punido. E eles faziam várias indagações, pegavam os mínimos detalhes, as coisas que às vezes não tinham nem um sentido efetivamente, mas a ideia era simplesmente fazer com que Cristo caísse na armadilha deles. Então, quando eles fizeram essa pergunta, observando, imagino eu, alguma colocação, algum movimento dos discípulos de Jesus, daqueles que estavam perto dele, falando com relação a esses costumes que tinham lá na época, que seria o de lavar as mãos antes das refeições. Mas Jesus percebe a sutileza da pergunta, querendo enquadrá-lo nessa situação, e faz outra pergunta: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a tradição? Jesus então continua para explicar essa pergunta que ele fez. Porque Deus pôs este mandamento: honrai vosso pai e a vossa mãe, e ainda este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faça a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre e nem assista seu pai e sua mãe.
tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. As palavras são de Jesus. O que ele quer dizer é que, às vezes, por mais que Deus tenha orientado a honrar pai e mãe, a trabalhar com os pais da melhor forma possível, eles, dentro das suas tradições, se eles criassem, fazendo oferendas, fazendo as tradições que haviam sido criadas pela organização religiosa da época, satisfazendo essa lei imposta por essa religião, ainda que ultrajasse os pais, ainda assim ela seria proveitosa. Então Jesus estabelece aqui um contrassenso, um contrário, porque em verdade, ferir a esse mandamento que é de Deus em prol do ordenamento ou do mandamento que é da religião, não é algo que se justifica. Então, por certo, principalmente deveria ser observado o mandamento divino e não o mandamento dos homens, certo? E aí ele continua, chama atenção. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Esse texto, Jesus cita algo que Isaías já tinha dito no capítulo 29, versículo 13. Era uma profecia. Jesus falava então que nesse sentido, mais uma vez, se concretizava a profecia de Isaías, porque este povo que estava por ali, ou estava honrando de lábios, mas não de coração. O coração não estava envolvido, apenas falava que estava sendo honrado a Deus, mas o coração não estaria envolvido. E aí ele continua. Depois, tendo chamado o povo, que povo era esse? Aquele povo que seguia Jesus, que estava sempre próximo a ele, né? E disse para eles: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Claro que Jesus não falava exatamente do ato de lavar as mãos, mas ele estava falando necessariamente daquela ordenação, daquele estrito cumprimento da lei criada pela religião da época, a fim de fazer esses rituais e não prestar atenção daquilo que estava sendo procedido do coração e que era referenciado pela boca, a boca que fala. Então, o sentimento, aquilo que sai da boca é que torna o homem impuro, porque ele procede do coração, por isso que ele explica. Então, Jesus, um pedagogo, aproveita a situação que os escribas e os fariseus haviam criado para ele e faz toda essa abordagem para nos explicar. E Allan Kardec, também um educador de primeira qualidade, faz o desdobramento sobre essa colocação crística. Ele vai comentar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, intitulado Bem-aventurados os que têm puro coração, que tem tudo a ver com essa mensagem também. Então, Kardec faz alguns apontamentos. A gente trouxe só alguma coisa, né, porque não tinha condições de falar de tudo realmente. Então, diz Kardec: o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Então, o objetivo da religião é ligar a Deus, aproximar o homem de Deus.
Nula, portanto, é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam os assassínios, os adultérios, as espoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Não basta que se tenham as aparências da pureza, acima de tudo, é preciso ter a pureza do coração. Então, Allan Kardec, claro que o texto é bem extenso e bem rico, quer dizer que, em verdade, as situações exteriores, elas muitas vezes podem dar uma impressão de que há algo de puro acontecendo ali, porque a gente, às vezes, fazendo uma observação de alguém que é cumpridor dos deveres, dentro daquela religião que ele professa, que ele segue, ele pode dar a aparência de que é alguém que já conquistou valores do coração, do sentimento. Mas nem sempre a aparência realmente significa o que está sendo vivenciado dentro da pessoa. E muitas vezes a gente passa pela religião, mas não permite que a religião passe efetivamente por nós. Então ela não faz essa modificação. Nós aprendemos o que ela quer nos ensinar, sabemos de cor muitas vezes isso ou aquilo, mas aquilo não ressoa dentro de nós, não faz sentido na nossa vivência. Então ela não alcança o seu objetivo. E aqui ele não faz distinção desta ou daquela religião, porque isso, em verdade, mais para frente a gente vai ver, ela pouco importa, né? E aí a gente pode pensar, tá, mas a questão da religião faz diferença os rituais? Porque se a gente for pensar dentro do espiritismo, entre aspas, a gente não tem rituais, né? Nós não temos a manifestação ritualística. Só que se nós viemos ao centro espírita e também não deixamos que a doutrina espírita faça esse movimento interior, a gente também não permite que ela atinja o seu objetivo, né? Até porque, em primeiro plano, ela não é necessariamente apenas uma religião. Ela é uma doutrina, uma filosofia, uma ciência que, por sua vez, acaba sendo, de certa forma, religião, porque faz essa ponte para aqueles que permitem a ligação com Deus, né? E aí a gente encontra também a questão 654 de O Livro dos Espíritos, quando é abordada a questão da adoração. Porque a questão da adoração, adorar a Deus, é uma lei da natureza, né? A questão 652 fala que é algo inato no ser humano, que nós nascemos com essa necessidade de adorar, nascemos com esse desejo. Jung vai dizer que a psique, ela é por si só religiosa. Quando Jung abordava os seus clientes, né, ele sempre perguntava qual religião a pessoa pertencia, porque de acordo com a religião que a pessoa gostava, tinha mais apreço, tinha mais afinidade, ele poderia, por essa viés, por essa situação, abordar como ele ia se manifestar e proceder com aquele seu paciente, né? Isso quem fala é Joana de Ângeles no livro Triunfo Pessoal, capítulo 10. Ela fala essa questão de Jung. Então, essa questão de louvar, de adorar, é algo inato, está em nós. Nós temos esse desejo. A maneira com que se manifesta a adoração a Deus é que se dá de forma diferente, mas isso é algo que está dentro de nós. Aí a questão diz o seguinte, faz a seguinte pergunta: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Será que Deus faz diferença, faz distinção se ele for adorado assim ou de outra forma? Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração. Olha o sentimento de novo. Com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, que fica uma base estruturada perfeita para todos nós. A adoração que Deus deseja é a maneira com que eu me manifesto na sociedade.
adorar do fundo do coração, o sentimento envolvido, sinceridade, fazer o bem e evitando o mal. Então, é uma conduta já de um verdadeiro cristão, de alguém que já entendeu a mensagem, né? Aqueles que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes, é o que ele pretere, né? Ele não prefere, ele pretere. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. Então, a questão de a maneira com que eu vou exprimir a minha maneira de entender Deus, isso independe, porque em verdade o que mais importa é essa ligação com Deus, é a maneira com que a gente consegue se religar ou ligar a Deus. Então, nesse sentido, a questão, poderíamos abordar aqui também, que nessa questão de a maneira com que a gente se manifesta, ela é muito mais arquetípica, né? Ela traz, é algo que a gente traz dentro da gente como necessidade de se manifestar, de fazer as coisas daquela maneira e para nós fazer sentido internamente. Aí ele diz o seguinte, que é hipócrita aquele cuja piedade se baseia nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Então, é hipócrita a maneira com que a gente age se a nossa piedade, a nossa forma de agir, se baseia nos atos exteriores. É muito mais importante ter um procedimento que não contradiga esses atos exteriores, né? Declaro-vos que somente, então, nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, cioso, duro e implacável para com o outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem e ignorante que vive no deserto. Então, veja, a importância não é, mais uma vez, da maneira com que a gente se manifesta, mas sim toda a questão interior, todo o resultado interior, que isso vem ressoar em nós, né? Aí, Joana de Ângeles também comenta isso, no capítulo 10 do livro Triunfo Pessoal. Quando a gente pensa em religião, como a gente já comentou há pouco, ela mexe com a gente com os nossos arquétipos. O que seria isso, né? O resultado, né, são memórias que nós trazemos de maneira milenar. Então, quando a gente pensa em religião, às vezes vem muito na cabeça da gente aquela religião com rituais, com sacerdote, ou então com intermediário. Mas não é necessariamente dessas que a gente quer falar, o que nós temos profundo respeito. Porque, se a gente for pensar, é de lá que nós todos viemos, em algum momento, né? Porque a doutrina dos Espíritos é recente, nós temos 160 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, mas nós temos esse passado, vamos dizer assim, essa escola, que nos foi muito importante, né? E até hoje, muitas vezes, ela é muito importante em muitas maneiras de se manifestar, porque a evolução, ela não dá saltos, né? A gente precisa passar pelas etapas. Então, é com profundo respeito que a gente aborda essa questão. Mas o que se quer falar é daquela religião que Jesus veio nos ensinar. Vamos pensar, o que é que Jesus veio nos ensinar? O que ele veio abordar para a gente quando ele esteve conosco na Terra? Ele pretendia mostrar um olhar mais espiritual. A religião de Jesus não era uma religião de castas sacerdotais, como disse Emmanuel no início, naquele texto que a gente leu, que instituía rituais, que instituía manifestações. Jesus não tinha, pode ver, ele não falava que ele pertencia a essa ou aquela religião. E só depois dele é que se fala de cristianismo. Então, ele procurava mostrar para nós que nós precisávamos viver a religião do Espírito.
A religião ou a religiosidade, que o Espírito, né, que a maneira com que a gente se manifestasse, realmente fizesse algo diferente. Mas nós, interpretando as coisas de maneira material e literal, acabamos por criar dogmas, por criar maneiras de se manifestar, e assim nós, de maneira material e não espiritual necessariamente, manifestamos a nossa religião. E lembrando que, se nós formos pesquisar lá nos nossos primórdios, antes ainda de Jesus, quando a gente tinha, por exemplo, uma seca, chuva demais, na nossa infância espiritual, nós entendíamos que esses eram os nossos deuses. Então, nós fazíamos as oferendas, nós fazíamos rituais, oferecendo para esses deuses aquilo que nós queríamos ganhar numa espécie de barganha. Então, não teria como talvez ser diferente a nossa manifestação, a nossa interpretação crística ser baseada nesse olhar, naquilo que a gente podia oferecer, porque nós só oferecemos aquilo que nós temos, né? Mas com a chegada da doutrina espírita, com a chegada do Consolador prometido, nós podemos entender que já é chegado também uma forma de olhar para a religião de uma maneira diferente. Provavelmente agora, vamos dizer assim, nós vamos passar a compreender exatamente o que é que Jesus quis dizer quando ele veio para cá, quando ele pretendeu mostrar que a doutrina que deveria ser observada era a doutrina do amor, a doutrina da fraternidade, de olhar para o outro como alguém que está ali necessitando de auxílio, né? Então, agora, provavelmente, estamos na fase de maturidade espiritual a fim de compreender o que é que Jesus realmente quis nos mostrar. Porque naquela ocasião nós não tínhamos condições. Mas isso serviu, como dissemos, de etapa, serviu de formas de crescimento que todos nós conquistamos e conseguimos chegar até aqui graças a todo esse ensinamento que nos foi relegado. Aí Joana fala assim sobre a religião, né? Ela diz que a religião, quando a religião liberta do medo e da ansiedade, quem é que não tem medo e ansiedade, né? Quando proporciona a coragem natural para o autoenfrentamento, torna-se terapêutica e geradora de saúde. Nesse capítulo, mais à frente, ela comenta que a religião é algo ainda que nós necessitamos, porque a gente não consegue, por si só, estabelecer essa relação com o divino. Necessariamente, lógico que tem algumas pessoas que consigam, mas são exceção. A regra é que não consegue ainda. Então, a religião ela ainda é importante para nós, ela ainda tem esse olhar que faz com que, se ela for bem compreendida, ela atinja o objetivo de fazer a mudança do ser, faz a ligação com Deus. E ela se torna terapêutica e ela gera saúde, né? Uma pessoa que consegue entender, interpretar a religiosidade, vivenciar a religiosidade, ela consegue gerar saúde dentro dela. Lógico que não se fala necessariamente da saúde física, né? Porque a saúde ela tem vários aspectos, vários âmbitos a serem olhados. E ela diz ainda que através da religião, o homem aprofunda reflexões e mergulha no seu inconsciente. Olha que antes ela comenta que a religião ela proporciona o autoenfrentamento. Então, dentro da religião, seja ela qual for que estivermos vinculados, se nós fizermos um olhar para dentro de si, nós vamos conseguir compreender quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas deficiências, os nossos vícios morais, aquilo que nós tendenciamos, né, que muitas vezes nos causam grande dificuldade na nossa vida. E aí, mergulhando nesse inconsciente, através das profundas reflexões, nós vamos conseguir ressumar as nossas angústias, as nossas incertezas, animosidades e tormentos que podem ser enfrentados à luz da proposta da fé.
e que são lentamente diluídos, portanto, eliminados a serviço do bem-estar pessoal, que se instala lentamente, tornando-o cada vez mais livre e, portanto, mais feliz. Então, se o objetivo é a felicidade, é viver de forma plena, a religião ela faz esse caminho, ela faz essa oportunidade. Mas o caminho não é o fim em si mesmo, é só o caminho. Quem caminha por esse caminho é que vai fazer com que isso tenha ou não significado para si, que ele faça ou não esse resultado, essa transformação interior, né? E aí a gente pensa, né, nós, dentro da nossa realidade, quando nós viemos à Casa Espírita numa palestra pública, lembramos da parábola, da passagem, de que João dita quando Jesus, olhando aquela multidão que o seguia, vira para eles e pergunta: "Que buscais?" Então é uma pergunta muito profunda, né? Porque às vezes a gente está na casa espírita, ou às vezes já está trabalhando no movimento espírita, evangelizando crianças, fazendo a nossa exposição doutrinária, participando de grupos de estudos, ou seja qual for a atividade que a gente desempenha na casa espírita, nós sempre temos que lembrar que Jesus constantemente está nos perguntando: "Que buscais?" O que é que nós estamos buscando quando nós viemos à casa espírita? O que nós pretendemos? O que Deus quer de nós também? A gente tem que fazer essa pergunta, porque não é para vir igual um papagaio, repetir coisas que qualquer um pode chegar e ler. O objetivo não é esse. O objetivo não é fazer disputa, quem sabe mais ou quem sabe menos. Bem, na verdade, a gente precisa prestar atenção o que é que nós estamos buscando verdadeiramente quando nós nos interessamos em assistir uma palestra ou trabalhar no movimento espírita. O que nós buscamos? E o que é que Jesus espera de nós? Isso sim, essa pergunta constante, fará com que a gente consiga olhar para dentro de si como alguém que está sempre tirando o joio plantado no meio do trigo, né? Fazendo a limpeza, percebendo no que é que a gente está errando, no que é que está se equivocando e no que está acertando dentro dessa proposta. E aí tem lá mais um capítulo que Emmanuel aborda no livro Caminho, Verdade e Vida, que na verdade ele deu ensejo a essa palestra, no item 37, chamado Honras Vãs. Diz assim: "Logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar um Cristo, semeando em verdade, separatismo e destruição." Emmanuel, mais uma vez, chama a atenção que dentro dessas situações que foram criadas, talvez até com bons objetivos, mas essas ordenações e esses decretos, eles se fixaram muito mais na forma do que na essência. Talvez eles tenham perdido a essência real, que era esse olhar interior. E aí a gente se prende muito na forma e esquece do verdadeiro sentido, né? É necessário, segundo ele, renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com seus próprios ensinamentos. Se nós desencarnarmos hoje, se nós finalizarmos a nossa existência na data de hoje, é bem importante que a gente pense que a questão, a resposta, a finalização, a conclusão da nossa existência vai se dar entre nós, a nossa consciência, vamos dizer assim, e Deus, né? A gente não precisa dar satisfação para quem quer que seja, mas apenas a nossa própria consciência e a esse Deus que nos rege, esse Senhor onipotente, né? E Jesus, ele é esse exemplo. Ele trouxe para nós esse exemplo, ele foi sempre esse modelo. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele falou, tinha
total consonância, ele não se destoava na sua maneira de agir. E por isso que na questão 625 ele é trazido como modelo, mestre e guia para a humanidade, né? E Kardec, quando faz essa pergunta aos espíritos, ele faz um comentário depois dizendo quem é o Cristo, né? Ele diz que Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Se ele é a perfeição moral, o mais perfeito que já existiu na Terra, ele serve para nós de modelo. E se ele é o modelo, ele deve ser observado e seguido, né? Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou, aquilo que ele ensinou para nós, é a expressão da mais pura lei do Senhor. Então essa lei realmente é a que importa. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, né? Pretendendo instruir o homem na lei de Deus, transvia a mensagem de Cristo, ensinando-lhe falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que o dominassem sentimentos demasiadamente terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma. Então, nós confundimos as ordenações e os ensinamentos terrenos com os ensinamentos de Jesus, porque quando fomos fazer a nossa interpretação, nós confundimos uma coisa com a outra. Então, é importante, não é à toa que Emmanuel, nesse capítulo 35 do livro intitulado Emmanuel, que ele fala desse retorno à religião, da necessidade urgente, ele fala urge reformar, da reforma das constituições evangélicas, da escola evangélica. Ele não fala de religião essa ou aquela, da escola evangélica, que é você olhar para o Evangelho com esse olhar, a fim de extrair dele a mensagem de Jesus, e não a mensagem dos homens, né? Aí eles finalizam assim: muitos hão apresentado como leis divinas simples leis que são humanas, estatuídas para servir a paixões e para dominar os homens. Então, muito se sabe, isso é algo que a história, de uma maneira simples, conta, que em nome de Cristo, em nome de Jesus, muitos homens foram dominados, expropriados, violentados, né? Quanto se falou e quanto se fez em prol de Cristo, mas adaptando outras questões. Mas trazendo para a nossa realidade, quanto é que a gente ainda faz de expropriações e de violências, quando a gente, em nome de Cristo, acaba sendo cruel com alguém, acaba roubando a liberdade de expressão do outro, não permitindo que o outro seja aquilo que ele gostaria de ser, né? Muitas vezes a gente faz isso, entendendo que nós temos a lei dentro de nós e que nós, detentores dessa lei, nos colocamos aí à disposição para sermos a referência, o que a gente ainda não é, não consegue ser, né? Importante pensar nisso. Aí, de novo, Emmanuel. Olha, como ele vai amarrando nos seus textos, porque ele, em vários livros, ele vai falando. Então, voltando ao Caminho, Verdade e Vida, o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo, local de oração, e a oficina, local de trabalho. Toda a terra é o seu altar de oração e o seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas é que temos naufragado 1000 vezes, por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então, quando eu estou na minha atividade profissional, eu posso utilizar daquele meu conhecimento, daquilo que eu tenho, de condições já de interpretar, para auxiliar alguém, por que não? E nesse momento, eu estou trabalhando e orando ao mesmo tempo.
né? Então a gente não precisa fazer distinção, aliás, nem deve fazer distinção entre uma coisa e outra. Nós temos que ser profissionais espíritas onde quer que estejamos. E levando esse entendimento onde quer que estejamos, né? Porque pode parecer que não, mas muitas vezes nós somos referência para muitas pessoas, né? Você vai na doutrina espírita, você frequenta a doutrina espírita, as pessoas já ficam de olho, querendo saber o que é que você faz no teu dia a dia, a fim de se basear nisso aí. Pois é, a pessoa é espírita e ela é muito boa, então eu quero frequentar o espiritismo também. Ela faz caridade, é uma pessoa do bem, fala sempre uma palavra boa, um consolo. Então, uma pessoa que traz em si a vivência crística, porque Jesus era assim. Onde ele ia, ele não perdia a oportunidade de evangelizar, não perdia a oportunidade de dar uma boa informação, de dar uma mensagem de bom ânimo, de dizer que era necessário que a pessoa olhasse para si e resolvesse suas questões internas, e a partir daí ele viria o mundo de outra forma e as pessoas de outra forma, né? Então Jesus fazia assim. Claro que a gente não vai sair por aí pregando as informações, né? Sem que seja com equilíbrio. Não é isso que a gente está querendo dizer. Mas que a nossa conduta seja o Evangelho. Que a nossa conduta seja o livro aberto. A pessoa não precisa ir até o Evangelho ou saber necessariamente qual é a nossa religião para ele saber que nós somos de Deus, que nós somos de Cristo, né? Esse que é o objetivo. Então, o nosso trabalho e o nosso templo deve ser em qualquer lugar, porque o templo, aqui ele coloca o templo com T maiúsculo, a gente pode tirar muitas conclusões desse templo. Pode ser que ele esteja falando do templo interior de cada um de nós, né? Do templo interno, onde nós, onde quer que estejamos, possamos levar esse templo interior, né? Essa paz, essa manifestação divina em todos os lugares que estejamos, né? Então, é importante pensar nisso também. E aí, no outro livro, que ele também vai abordar essa questão. Não basta fazer de Cristo Jesus o benfeitor que cura e que protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Então, ele reforça o que a gente comentou anteriormente. Então, a gente precisa de alguma coisa, tem necessidade, ele já nos deixou essa abertura. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos libertarei. Né? Ele fala isso, então ele dá essa abertura para que a gente vá até ele, buscar esse consolo que o Cristo nos oferece. Nós vamos sempre receber, porque Deus é a suprema misericórdia, e Jesus, tendo o Espírito Divino o animando, não poderia ser diferente, né? Então a misericórdia colocada nessa situação sempre vai nos atender. Então nós vamos ter o aspecto da cura e proteção, o consolo, a resposta, o alívio para as nossas dores, sempre. Mas é indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo, em modelo de cada dia. Então, às vezes, a gente só pede, recebe, e a conduta não muda. A maneira com que a gente passa a agir é sempre a mesma. Então, a gente vai estar sempre se lamentando, sempre criticando os outros, sempre tendo dores, adoecendo, porque a dor física é manifestação também das expressões do espírito, né? Cada vez mais se comprova e se observa isso. As dores físicas, elas têm reflexo direto da nossa psique, porque corpo é psique. E além disso, a gente começa a ser um peso para as pessoas, né? Que estão sempre reclamando, sempre buscando que os outros façam algo por nós e nós nada fazemos pelos outros. Então, a nossa maneira de agir não muda, né? Então, quando que a gente consegue buscar a felicidade? Só naquelas migalhas que nós recebemos de vez em quando?
Então, precisamos ter uma conduta diferente, uma forma de agir diferente para, então, mudar o nosso aspecto, né, moral. O Senhor, contudo, de novo, Emmanuel, nunca nos deixou desamparados. Então, o amparo sempre virá e sempre veio. Cada dia o Senhor reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para o uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Então, olha, Emmanuel dá todas as dicas, olha a direção que ele traça aqui, né? Todo dia, cada dia, a divindade fala, eu acho que dessa vez vai dar certo, a pessoa vai conseguir entender, esperamos que sim. E ficam lá torcendo, né? Para a gente entender o que aquela turbulência, aquele problema que a gente vive no dia a dia, nada mais é do que um auxiliar para a gente despertar para as realidades espirituais. Porque a dor, o sofrimento, a dificuldade, ela não tem outra função que não seja nosso despertamento, a nossa transformação. Então, se ela vem de novo, e não faz a mudança, né? A gente brinca nos grupos de estudo, vem a onda, daí vem mais uma onda, aí de repente vem o tsunami, faz uma revolução na nossa vida. Se nós não observarmos o que essa mensagem está querendo nos dizer, a transformação não vai acontecer. Mas todos os dias a espiritualidade renova os títulos de tolerância. Eles têm muita paciência para conosco. Ainda bem, né? Ainda bem. E eles também renovam as tolerâncias para com as nossas dívidas. Então, nós somos seres ainda muito endividados, né? Não é à toa que estamos no planeta de provas e expiações, do jeito que estamos, com as dores que estamos vivendo, as dificuldades que estamos vivendo. Então, mas é do nosso interesse levantar esse padrão, mudar a maneira de agir, mudar a maneira de ver as coisas, de maneira de ver a vida, e aí, então, fazer essa mudança de reeducação dentro de nós. Importante, então, ter disciplina, vontade e reeducação, né? E aí a gente, por fim, finaliza utilizando de novo uma outra proposta de Emmanuel, que eu acredito assim que eu espero que ela deixe essa mensagem realmente, que a religião em si, por si só, ela não faz esse movimento, mas que precisa a pessoa fazer esse movimento dentro dela. E que tanto faz a religião, né? Ela não cumpre o seu papel quando ela não faz a ligação, mas não é a religião em si, ela é só o caminho para isso, né? Então, a religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Então, o amor é a que vai fazer a diferença, né? O amor é que cada doutrina, cada religião professa, e que as doutrinas, de maneira geral, elas sempre explicam, né, sobre o amor, elas levam a criatura ao amor. Então, nós temos que buscar esse olhar, essa interpretação. Então, o amor deve ser a nossa religião, né? Primeiramente, se a gente quiser chamar assim de religião. Porque Cristo, quando se manifestava, o amor vinha primeiro, né? Sempre ele tinha um olhar de compaixão, um olhar de fraternidade, de irmão mais velho, que entendia as nossas dificuldades, as nossas dores. Olhava para a gente, não necessariamente naquele momento, naquele ato falho que estávamos experienciando naquela hora, mas ele via em nós todas as nossas potencialidades, tudo aquilo que nós viríamos a ser um dia, né? Olhava para nós percebendo a pedra bruta a ser lapidada. Então, dentro de nós existe todas as potencialidades. Dentro de nós existe todas as competências, mas nós precisamos olhar para dentro e despertar essas potencialidades, porque senão elas ficam ali adormecidas, aguardando o momento de despertar.
Então, cabe a nós estabelecer os padrões da vontade, da reeducação interna, para então conquistar essas manifestações do amor, que fará bem a todos nós e nos antecipará aos aspectos da felicidade. Agradeço a atenção e espero realmente que Jesus seja o nosso mestre, modelo e guia para sempre. Muito obrigada.